Nasce um novo tempo para nossas gestantes e crianças na primeira infância, em estado de pobreza ou extrema pobreza. O governo de Alagoas lança o Cartão Criança Alagoana. É o maior programa de transferência de renda da nossa história. Para se inscrever no benefício, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e cumprir as condições exigidas. As gestantes ou famílias com crianças na primeira infância inscritas no CadÚnico recebem do governo de Alagoas R$ 100 por mês. Assim, as famílias conquistam independência e autonomia para decidir sobre o melhor uso do recurso para seu filho, podendo oferecer uma melhor alimentação, mais saúde e conforto para a criança. E ainda movimenta o comércio local e gera emprego e renda na sua própria região. Com o cartão Criança Alagoana, Alagoas faz acontecer um futuro melhor hoje. Uma realização do governo de Alagoas. Olá, gente linda do meu Brasil! Espero que você esteja bem e se cuidando. Já já a vacina alcança a todos. Vamos continuar aí com a fé firme em Deus, com bons pensamentos, esperança, porque dias melhores virão, eu creio. E você sabe o que é destalar fumo? Pois é, eu vou contar para vocês a história, o fenômeno do canto das destaladeiras de fumo de Arapiraca, interior de Alagoas. Morena da mata, teus cabelos cheira, água de colônia, flor da laranjeira, água de colônia, flor da laranjeira. Paia da bananeira, não tá quieta sem bulir. Dois amor quando se encronta, não tá sério sem sorrir. Morena da mata, teus cabelos cheira, água de colônia, flor da laranjeira, água de colônia. A cidade ganhou notoriedade nacional nas décadas de 70 e 80, ostentando o título de capital brasileira do fumo e até capital internacional do fumo. O ouro verde, como era chamado, foi exportado para todo o mundo e também foi o sustento de milhares de mães e pais da região e levou o enriquecimento de muitos fumicultores que acumularam fortunas. Na década de 90 veio o declínio e a agricultura familiar ganhou espaço com as hortaliças. Eu estou na zona rural de Arapiraca, na casa da professora e cantora Regineide Rosa, que é uma guerreira para manter esta cultura. E viajou o Brasil todo divulgando a tradição das estaladeiras de fumo de Arapiraca. Seja muito bem-vinda, Regineide, ao programa As Marias do Brasil. É um prazer imenso contar a sua história. Prazer é todo meu de estar participando desse programa As Marias do Brasil e de contar um pouquinho da história das estaladeiras e dessa luta das mulheres dentro da cultura do fumo, dentro desse trabalho laboral. Quem é Regineide Rosa? Regineide Rosa, sou casada, sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino. A minha filha mais velha já tem bebê, já está fazendo 15 dias de nascida, já sou vó. Além de filha de agricultor que trabalhou na roça, porque eu convivi dentro da cultura do fumo desde criança, desde a minha infância. Meu pai foi um agricultor, plantador de fumo, e eu conheço desde o plantio da semente até
ao último estágio de se trabalhar com o fumo. Também sou... o meu pai tinha aquela preocupação que a gente tinha que trabalhar na roça, tinha que ir para a roça, mas ele priorizava o horário do estudo. Então, muito importante estudar. Nós estudamos, somos 4 filhas professoras, então eu sou professora, sou graduada em letras, português e inglês, tenho pós-graduação em psicopedagogia, tenho uma outra em educação infantil e outra em gestão escolar e coordenação pedagógica. É muito importante, né, a gente estudar, né, o trabalhar é fundamental, mas não pode deixar de estudar, né. Agora você falou do seu pai, que era agricultor, mas o seu pai também é famoso aqui na região, mestre Rosa, né, mestre de roda, de canto, né, de coco, né, roda de coco, e assim, conta um pouco isso aí, você se tornou também cantora, né? Os cantos das destaladeiras de fumo. Mas isso já veio assim, ou seja, de pai para filha? Com certeza. Então, meu pai, o saudoso mestre Nelson Rosa, ele foi assim um amante da cultura popular. Então, desde muito cedo, ele teve esse contato com a cultura. Então, ele formou o grupo de coco de roda, aqui dentro da comunidade. Grupo esse que vem também do trabalho dos cantos de barreiro, das taipas de casa. Então, se costumava, há décadas atrás, a maioria das casas aqui na nossa comunidade eram feitas de barro. E nessa tapagem das casas costumava-se dançar o coco de roda, que era para pisar o chão da casa, pisar o barro para tapar as casas, e daí surgiu o coco de roda. E ele foi assim um incentivador e propagador dessa cultura, porque ele foi desde os anos 70 que ele foi constituindo esse grupo, que até hoje ainda existe o grupo, né, o grupo de coco de roda do mestre Nelson Rosa. E ele foi vamos dizer assim, um desbravador que nunca desistiu. Ele sempre foi resistência em manter a sua cultura e manter a sua tradição. Raízes, né? É muito importante. Olha, a modernidade, ela, né, ou seja, que nós vivemos, a tecnologia, tudo isso são avanços, evolução, mas não podemos de forma alguma deixar a cultura morrer, né? Ou seja, as tradições, o passado, a história. O povo é feito de história, né? E aqui ó, a foto aqui do mestre Rosa e do coco de roda, e ficou conhecido. E ele viajou também com você, ele te ensinou a preservar a cultura, né? Um homem simples, ele tinha estudo? Ele estudou muito pouco, ele até dizia assim, eu sou um analfabeto. Mas era um analfabeto que aprendeu a ler lendo cordel. Ele lia cordel. Tem um buzeiro que a gente hoje diz assim, é um buzeiro cultural, porque era um buzeiro onde ele recebia as várias pessoas do Brasil. Um buzeiro é uma árvore, de fruto, né? De fruto, que ele é um fruto, uma fruteira da caatinga, né? Do sertão. E ele sempre estava lá sentado, e quem chegasse sempre ia encontrá-lo com um livro na mão, com um jornal na mão, com uma revista na mão, assim, fazendo a sua leitura. E a partir daí ele começou também fazendo poemas. Ele fazia um poeta. Poeta também. Fazia poemas, ele fazia também cordel, músicas. Ele também era compositor de alguns cantos do coco de roda, então tem umas canções que são dele. E assim, era aquele analfabeto, mas com um saber popular que muitas vezes assim, até eu mesmo não... Eu comparo pessoas universitárias que não tinham o dom que ele tinha nesse saber.
porque Um homem sábio. um homem simples da terra, mas que tinha toda essa preocupação com a cultura, com a comunidade em si, porque ele era aquela pessoa, ele não era o eu, ele era o nós. Então tudo ele buscava em função da comunidade onde ele nasceu, e dentro desse coco de roda ele foi ganhando, né, assim, nome E reconhecimento, e reconhecimento. Né? Porque, ou seja, né, na região todos sabem quem é Mestre Rosa, né? Aí do coco de roda, né? Daí dos cordéis. Agora, você se inspirou nele porque você estudou, né? Aí buscou a capacitação, mas você também mantém a tradição, o canto, você é cantora, né? Aí você se inspirou nele, veio de pai, ou foi nas rodas aí, nos salões, né? Onde as mulheres destalavam fumo. Sim, eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito e que tudo isso está no sangue, porque eu nasci vendo as cantorias dentro do salão dele mesmo, né? Pequenininha, eu lembro que a minha mãe tem o salão do lado da casa e no período da instalação de fumo ela ficava com receio de deixar a gente pequenininha lá no quarto. Mas ela trazia um colchãozinho, colocava lá no salão e deixava a gente do lado, ela trabalhando, destalando fumo durante a noite, mas deixava a gente ao lado, que a gente dormia ao som das mulheres cantando. E isso com certeza ficou registrado na memória. E com a influência dele, com o passar do tempo, que eu participo ainda hoje também, além do grupo das destaladeiras de fumo, do grupo de coco de roda, porque depois que ele se foi, a gente continua mantendo tanto o grupo das destaladeiras, como também o grupo do coco de roda. E eu fui aprendendo, fui vendo, mas veio toda aquela trajetória que você cresce, você vai convivendo, aí você casa, aí você se afasta um pouco daquela cultura por uma coisa e outra, mas aí chega um ponto que você retorna e percebe a importância de se dar continuidade a uma tradição que levou o nome da cidade, né, para o país e que vem até hoje, nos dias de hoje, porque se diz assim, os cantos das destaladeiras, ele é um canto único no Brasil. Um fenômeno, né? Um fenômeno. Um fenômeno. Então, assim, nessas viagens que nós fizemos, a gente passou por outras cidades que cultivavam fumo, mas totalmente diferente. Não tem a cultura de cantar e não tem o destalar do fumo. É interessante porque assim, as destaladeiras, elas se reuniam, né, em salões, tirando o talo do fumo, né, fazendo ali, preparando as folhas, né, colocar formando os moldes. Formando, né, assim, era uma em cima da outra para o processo de enrolar o fumo, né, e deixar o fumo coará, que chama? Curado, né, para curar. Tem todo um processo, né, os homens iam para o campo, para a lavoura e assim, para o trabalho mais pesado de curar o fumo. E as mulheres ficavam ali destalando o fumo e preparando ali, né, as folhas para que pudesse dar o processo, né? E as cantorias ali, agora essas cantorias são um pouco assim, lembram as cantorias também da senzala, né? O que chama aí de blues americano, né? É um pouco triste, alegre e triste ao mesmo tempo, né? Sim, porque assim, são cantigas puxadas, lentas, mas que dentro dos salões, além das mulheres trabalharem destalando fumo, o que acontecia? Elas também iam para o campo. Então, durante o dia, tinha a parte de quebrar o fumo, de colocar o fumo no varal,
E muitas vezes as mulheres nesse processo também lá no campo, também já cantavam. Eram quebrando fumo, quebrava aquele molho de fumo. Quebrar o fumo é quebrar as folhas as do folhas. fumo, né? Quebrar e fazia Aqueles molhos, então ia quebrando em cada pé, ia tirando as folhas, porque primeiro tem, chama-se, o primeiro processo de quebra é a sapata. Aí daqui a alguns dias é quebrado o bacheiro, que é a sapata é a folha mais fraca. O bacheiro já é uma folhinha melhor. E depois ficavam as outras folhas, que eram as mais bonitas, que se chamam de fumo bom, que essas, a partir do bacheiro, já eram colocadas nos varais. Então, colocado no varal para secar, depois de seco, recolhia, trazia para os salões, onde as mulheres iam tirar aquele talo da folha, né? Então, colocava aquele monte de fumo. Alguns formavam, diziam assim, formava aquela rodia de fumo, aquele monte naquela altura. E as mulheres sentavam ali ao redor, pegavam aquela partezinha e aí ia tirando praticamente 70% da folha, não tira o talo todo da folha. Então, destalava o fumo, que é tirar o talo da folha do fumo. Enquanto umas iam destalando, as outras iam juntando. Aí já era o processo de colocar uma folha em cima da outra, formando aqueles molhos, que já ia facilitar o trabalho de enrolação do fumo, para transformá-lo na corda, que enrolar o fumo já é transformar ele na corda do fumo. E aí os cantos além das mulheres estarem trabalhando na roça um dia todo, mas quando chegava a noitinha, tinha o fumo para destalar. Então sentavam ali e iam pernoitar destalando essas folhas de fumo. E aí não é fácil você passar um dia todo na roça, que poderia ser debaixo do sol ou da chuva, e à noite, quando chegasse em casa, tomava um cafezinho e aí ia sentar e passar a noite toda destalando esse fumo. Então, para descansar, espantar o sono, então o que acontecia? As mulheres começavam cantando e assim, canções que já foram aprendidas, né, com as mães, com as avós, que já vinham desse costume dentro dos salões de tirar esse talo da folha do fumo. E sempre eram canções tirando versos, canções arrastadas. Trazendo as situações do cotidiano, né? Sim, sempre os versos tirados de coisas do cotidiano mesmo, falando da natureza, muitas vezes falando de paqueras, de namoro, às vezes ali durante a noite as meninas, os rapazes vinham também até ajudar, mas às vezes já era até com outro interesse, e ali ajudava a juntar o fumo. Às vezes quando as meninas estavam percebendo que aquela outra estava paquerando o mesmo que ela estava paquerando, então ali já tiravam versos relacionados a essa situação e terminava espantando o sono, espantando o cansaço, porque no outro dia dormia muito pouco, porque no período da destilação do fumo é muito cansativo. E ainda tinha os filhos, né, a família para Também. cuidar, né? Agora o canto das destaladeiras de fumo é bem diferente do cordel, né? Não é assim os mesmos as rimas, né? Assim, é bem diferente a estrutura, né? É bem diferente, mas aí tem as rimas também dentro dos versos que são cantados, porque aí de cada canto vão se tirando aqueles versos, ecoando aquele canto, e assim, e de uma forma bem arrastado o canto das destaladeiras. A gente está aqui falando de uma cultura de fumo, né? Mas assim, da cultura, da história, mas só destacando aqui que o fumo é prejudicial à saúde, hein? Mas, inclusive, o fumo, ele, durante o tempo, mesmo as instaladeiras, quem trabalhava com ele, inalavam ali, né, aquele cheiro forte, tóxico, né? Com certeza. Mas assim, o diferencial de décadas atrás, vamos dizer dos anos 70, dos anos 80, não se usava tanto agrotóxico, porque as pragas também quase não existiam. Então era pouco que se usava, era o veneno do olho do fumo que se colocava, o adubo que se colocava no pé do fumo, né, para dar vigor ao pé do fumo, à planta. Mas aí com o passar do tempo,
foram surgindo várias pragas e aí o agrotóxico foi sendo usado com mais precisão e aí veio a prejudicar, porque muitas vezes no campo as mulheres, para fazer esse trabalho, muitas vezes se embebedavam com o cheiro forte do fumo, porque o fumo em si ele já tem um cheiro muito forte. Até porque ele solta, depois de curado, ele vai soltando um mel próprio dele, que é o que vai fazendo a cura desse fumo. Então ele tem assim um melzinho desde muito cedo, porque quando você quebra a folha do fumo, ela dá aquele estalo. E naquele estalo você já percebe que já sai uma aguinha, né? E aí, tudo isso aí já começou a prejudicar as mulheres nessa plantação. O declínio também, né? Nos anos 90 aí, o declínio da cultura do fumo, né? E a agricultura aí familiar ganhando espaço com as hortaliças. Mas assim, em que momento? Porque é importante, é fundamental preservar a cultura. Um povo sem passado, né? Um povo sem cultura. Mas em que momento você disse, não, tenho que levar essa cultura do canto das instaladeiras de fumo adiante, e viajou pelo Brasil e mantém viva, né? Mantém viva essa cultura. Então, no finalzinho de 2014, meu pai recebeu um convite de um projeto grandioso, do SESC, que é o Sonora Brasil. Projeto esse que ele dá espaço a grupos, a situações cotidianas que estão lá escondidinhas nos 4 cantos do país e que eles querem mostrar para o Brasil, para que as pessoas conheçam. E aí eram 2 anos de projeto e teria que estar viajando 1 mês, 2 meses, e as mulheres as instaladeiras, que já tinham um grupo formado dessas instaladeiras, algumas se recusaram de fazer essa viagem por conta de marido, de situações cotidianas, né, que não tinha como, e até aquele medo de viajar de avião e tudo mais. E aí, por acaso, eu disse, eu não acredito que alguém recusa uma situação dessa. Aí eu disse, se eu tivesse como, eu ia participar com as mulheres desse projeto. E aí, mas de repente eu até disse assim, de boca para fora, né? E aí uma das mulheres não quis fazer a viagem. Então eram 5 mulheres e o mestre para fazer essa viagem. Que era o seu pai. O mestre que era meu pai, Nelson Rosa. E aí de repente ele chegou para mim, aí disse, você teria coragem mesmo de viajar com esses cantos? Teria. Se é porque uma pessoa desistiu e você poderia ir conosco, até porque precisa ter alguém no grupo que tenha um conhecimento de tecnologia, que possa ficar fazendo o contato com cada região, e a maioria era analfabeta, das meninas de instaladeiras. Aí vocês viajaram o Brasil e a partir deste momento, ou seja, você junto com ele e depois aí da morte dele, você continua mantendo a cultura, né, essa tradição do canto das instaladeiras de fumo, a história viva, né? Com certeza. Foi um sim para essas viagens que se transformou em uma missão. Se transformou em uma missão porque a partir daí nós fizemos todas essas viagens, conhecemos o Brasil inteiro, levamos esses cantos para o país. Nunca imaginamos que de repente teria o reconhecimento que houve, né, a partir dessas viagens. E eu me senti a partir daí com a missão de dar essa continuidade. Até porque meu pai não conseguiu. A última viagem, que seria para Santa Catarina, em 2016, no final de 2016, ele não pôde viajar, porque ele foi acometido por um câncer de face, e aí ele não pôde mais fazer a viagem. E aí ele me entregou essa missão
Eu não tinha condições também de ir, porque como era que eu ia viajar, deixando o meu pai com um problema e fazer uma viagem praticamente um mês. Mas aí ele chegou e disse, não, vocês têm capacidade, você tem capacidade e a gente não vai deixar o projeto pelo meio. A gente vai cumprir, você vai cumprir. E a partir daí eu entendi como um desafio e uma missão que ele estava me entregando. Então, daí eu me sinto e me vejo na responsabilidade de não deixar essa cultura morrer, porque eu acredito que cultura é vida, é história, é memória. E essa memória a gente não pode deixar se apagar. E algo que foi assim, tão preservado e tão cuidada por ele. Agora, essa cultura, você professora, assim, é levada também para as escolas, ou seja, a nova geração? Sim, se trabalhada nas escolas. Na escola que eu trabalho, eu já venho com essa missão de propagar, né, de propagar já faz esses parte já faz aí parte. da grade curricular aqui das escolas da região? Não, ainda não. Ainda não. Essa é uma luta que assim precisa ser elencada para que o município, para que a Secretaria de Educação, ela tome consciência da importância, né? Porque Arapiraca cresceu através da cultura do fumo. E hoje, com esse declínio, o que restou assim, de tão lindo, de tão bonito, foram os cantos. São esses cantos que ficaram marcados na história e que eles precisam ser preservados, eles precisam ser cuidados, resgatados também e precisa ser conhecedor. As crianças, os jovens, adolescentes, eles precisam conhecer essa história. Arapiraca, gente, hoje é a segunda maior cidade do estado, é uma cidade industrial, né? Tem muitas indústrias, empresas e uma agricultura forte. O fumo está em declínio, mas ainda é importante na região. E nessa temporada de As Marias do Brasil em Alagoas, eu não podia deixar de contar essa história aí do canto das destaladeiras de fumo, que é um fenômeno e uma cultura tão importante no estado de Alagoas, né? E a Regineide Rosa, que bravamente tem mantido essa cultura viva. Agora, Regineide, a gente está chegando já no final do programa e eu gostaria que você desse uma mensagem para as Marias, as mulheres que estão nos assistindo aí, dessa importância, né, de preservar a cultura e que você falasse aí o que você quiser aí para as Marias do Brasil. Então, Marias do Brasil, a gente precisa entender que nós mulheres somos muito importantes e que a gente precisa buscar o nosso espaço dentro de qualquer situação que você esteja inserida. A gente precisa buscar a partir do respeito e da humildade dentro do que você faz. Então, na minha vivência, eu vejo a cultura como história, como memória, como resgate. E a gente precisa cuidar do que é nosso. A gente precisa cuidar do nosso pedacinho para que as coisas não se desfaçam. Então, é um incentivo a todas as mulheres que, onde quer que esteja, se agarrem ao que você tem dentro das suas possibilidades, porque nós somos muito fortes. Nós mulheres somos fortes, somos guerreiras e a gente precisa conquistar o nosso espaço, valorizando o que está ao nosso redor. Agora, Regineide, você deve ter muitas lembranças, muitas histórias interessantes desses salões das destaladeiras de fumo, né? Sim, tenho muitas lembranças desde a infância, em que eu pequena, enquanto ainda não sabia destalar o fumo, mas a criançada ali se juntava as mulheres dentro do salão, cada um ia com seus filhos, e eu lembro que na calçada ficava aquele monte de talo, né, os talos e aquele amontoado, e a nossa brincadeira naquelas noites era ficar saltando ali naqueles talos
virando, a gente chama assim, virando bunda canástica, que é dando aquelas cambalhotas no fumo. E os cantos também dentro dos salões, porque além dos cantos também tinha aquelas histórias de Trancoso que se cantavam nos salões. E eu creio que tudo isso ele ficou assim muito, muito marcado na memória. E os cantos, eles são poesias, né? São poesias, e poesia demonstra, né? Revela, expressa os sentimentos, né? Isso é importante, né? Sim, porque tem até aquele ditado, né? Quem canta seus males espanta. E é uma verdade, quem canta seus males espanta. E aí mostra a sensibilidade, a criatividade, né? Assim, é muito importante. E Regineide, todas as mulheres que passam aqui no programa As Marias do Brasil, recebe de brinde o meu livro, A Influência da Mulher no Mundo. E eu trouxe para você, boa leitura. Muito obrigada aí, né, fazer parte aqui de As Marias do Brasil, e parabéns, porque é muito importante manter a cultura, não podemos de forma alguma perder, quebrar a nossa referência, nossas raízes. Se quebramos raízes, nós perdemos aí a referência de quem somos, né? Então podemos evoluir, podemos aí avançar, mas sem esquecer de onde viemos, ou seja, a nossa cultura, a nossa história, né? Muito obrigada, sucesso aí nessa tradição de manter a cultura dos cantos das estaladeiras de fumo de Arapiraca. E obrigada a você por mais um programa conosco. Se você quer assistir toda esta entrevista e outras histórias emocionantes de mulheres inspiradoras e extraordinárias, vai lá no canal As Marias do Brasil no YouTube e assista, aproveite, se inscreva, toque o sininho aí para receber a notificação quando novas histórias emocionantes forem publicadas. Siga também As Marias do Brasil nas redes sociais, Instagram e Facebook. Fiquem com Deus e até a próxima. Que tal conhecer uma cidade histórica com construções centenárias? Ou talvez um passeio pela mata, em um lugar que foi palco de uma grande luta por liberdade? Tá, você quer aquele velho clichê. Fim de semana de sombra e água fresca numa praia paradisíaca, que parece saída de um filme. Navegar entre canyons. Tomar vinho na serra. Eu te apresento Alagoas. Seu próximo destino é aqui. Governo de Alagoas.